Uma das maiores dificuldades das mulheres cristãs é colocar em prática em seu cotidiano o que leem na Bíblia. Sabendo disso, Cristiane Cardoso medita nos versículos bíblicos e destrincha-os para que a mulher se torne excelente em tudo o que faz. Mas quando a pessoa se entrega, ela começa, se entregar para emoção, para sentimento, e ela começa a murmurar e começa a ver ao redor todo mundo que não faz nada por ela. Saiba como ser uma boa amiga, mãe, esposa, funcionária ou líder baseada na palavra de Deus. Quando a pessoa é muito rígida, ela começa a fazer acepção de pessoas, porque ela se acha muito superior às outras pessoas. Assista à meditação da palavra que acontece todas as segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, ao vivo, exclusivamente no Univervídeo. Univervídeo, conteúdo que faz bem. Um ato incomum nos dias atuais. No dicionário, é o mesmo significado de desculpar, relevar, absolver. Na atualidade, vimos que aquele que não perdoa alimenta o ódio, a mágoa, que muitas vezes afetam o emocional e ocasionam diversos traumas na vida de qualquer pessoa. O ódio e a mágoa surgem a partir de diferentes situações que muitas vezes parecem não ter explicação. Vejamos alguns casos. Steve Jobs, uma das maiores personalidades do mundo da tecnologia, teve uma infância bastante conturbada devido à relação de seus pais. Filho do sírio Abdul Fattah Jandali e Joanne Caroli, Jobs quase não foi concebido. Isso porque seu avô não queria aceitar a ideia de que a filha estava se casando e tendo um filho com um muçulmano, proibindo a relação dos dois. Após o parto, a mãe de Jobs o colocou para adoção nos Estados Unidos, onde foi criado pelo casal Paul e Clara Jobs. O milionário contou que quando conheceu o pai biológico, não passou de um aperto de mão. Demi Lovato também enfrentou um passado traumático devido ao relacionamento com o pai. Patrick sempre foi considerado um estranho para a cantora. Em um documentário, a mãe da artista afirma que o homem tinha muitas complicações com álcool e drogas, além de problemas mentais que acabaram prejudicando muito a criação de Demi por parte dele. A cantora revelou que acreditava que seu pai escolheu viver com esses vícios, ao invés de viver com a família. My dad was an addict and an alcoholic. And I guess I always searched for what he found in drugs and alcohol because it fulfilled him and he chose that over a family. Lovato chegou a escrever uma música chamada Pai. E quando ele morreu em 2013, a artista diz ter ficado dividida, porque sentia que ele queria ser uma boa pessoa, mas era muito abusivo. Em julho de 2018, Demi sofreu uma forte overdose e por muito pouco não perdeu a vida. A cantora sofreu 3 AVCs e um ataque cardíaco, falência múltipla de órgãos, teve que fazer diálise e sofreu lesões cerebrais, que geraram sequelas na visão. Na época, ela também descobriu que foi abusada sexualmente pelo traficante que lhe forneceu drogas na noite do ocorrido. E há casos onde as situações se tornam extremas. Algumas pessoas não conseguem perdoar o mal que sofrem e acreditam que a vingança é a solução. A senhora tá constrangida de prestar o depoimento na frente dele? A senhora prefere que ele se retire? Não. Por mim é pra ficar aí, pra mim não é ninguém. Pode respeito. Pra mim não é ninguém.
Você só tem respeito, tem que dar respeito. E inteligência emocional tem que ter. Isso eu não tenho. Tem que ter, porque se não tiver vai ser difícil. Durante um julgamento em um fórum criminal na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, uma mãe enfrentou o assassino do filho e teve uma reação inesperada. Ao ficar nervosa na audiência, não conseguiu conter a emoção e enfrentou o réu. Eu fui ali para me ser ouvida. Eu era mãe do meu filho que morreu. Ele morreu. E o homem estava ali bom, saudável, vivendo, rindo da minha cara. Já nesta outra situação, a falta de perdão motivou a vontade de fazer a justiça com as próprias mãos. Nas imagens, o homem que está no centro é Francisco Mariano, que recebe a sentença pela morte de um homem. Ao fundo, aparece Cristiano Alves, filho da vítima. É possível ver quando ele se levanta e vai em direção ao réu. Um tumulto se forma. Tentam contê-lo, mas mesmo assim, ele avança contra o assassino do pai. O homem chegou a ser atingido, mas foi socorrido e agora aguarda um novo julgamento. Já o atirador foi preso e responderá por tentativa de homicídio. Famosos ou anônimos, todo mundo está sujeito a viver situações traumáticas, que podem desencadear sentimentos nocivos, como o ódio e a mágoa. Há ainda aqueles que culpam a si mesmos pelas más escolhas ou por alguma atitude da qual se arrependem. E outros que se revoltam contra Deus, julgando o injusto e cruel, pois atribuem a ele todo o sofrimento que vivem. Coincidência ou não, muitos que mantêm esses sentimentos acabam se tornando reféns, pois essas emoções negativas abrem portas para intrusos como as doenças que são resultados da somatização delas. Doenças que afetam o corpo e a alma. Então, será que vale mesmo a pena não liberar perdão? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família poderosamente. Quando a pessoa passa por uma situação em sua vida que a magoa e ela guarda esta mágoa, ela fica presa a esse acontecimento, ela fica presa a esse passado. E normalmente, por ficar presa ao passado, ou a vida não desenvolve, a vida não avança e ela acaba perdendo a oportunidade de viver coisas novas. E a pessoa presa a esse passado, a essa mágoa, a esse trauma, a essa pessoa, a pessoa acaba mantendo essa dor e esse sofrimento dentro. Então eu pergunto para você que está acompanhando o programa, que talvez se decepcionou com alguém, se magoou, carrega uma mágoa, vale a pena guardar esse sentimento? Vale a pena você ficar presa a esse passado, a essa situação ou a essa pessoa? A mágoa, pode ter certeza, ela é tão prejudicial quanto aquilo que aconteceu que te magoou. Então eu quero desde já, meu amigo, minha amiga, deixar à sua disposição o nosso SOS espiritual. Você que precisa desabafar, você que está acompanhando o programa agora, caiu numa depressão por causa dessa mágoa, caiu num vício por causa dessa mágoa. Por causa dessa mágoa, hoje você optou por ficar sozinho, sozinha, sofrendo com a solidão. Eu quero deixar à sua disposição, você pode ligar para desabafar, você pode mandar mensagem contando a sua história, nós estaremos orando em seu favor. 11 3573 3535 para você ligar, para mandar mensagem é o 11 3573 3500 ou você pode acessar o pastoronline.com. Nós vamos agora acompanhar o momento da libertação. Sexta-feira na Universal é dedicado às pessoas que vêm em busca de libertação e proteção das forças espirituais do mal. É isso mesmo. Sexta-feira realizamos a oração para desfazer as obras do mal, para quebrar maldições e pedimos a Deus a proteção para que nenhum mal nos suceda à nossa família.
sexta-feira, sessão do descarrego, e você desde já é o nosso convidado todo especial. Você vai acompanhar agora o caso dessa pessoa que chegou carregada, veio em busca de ajuda. Ela chegou tão carregada que o mal que estava por trás de todos os problemas manifestou e foi realizado o trabalho de libertação, expulsando esse mal da vida dela. Acompanhe. O que você está fazendo aí? Estou enraizado no coração dela. Enraizado? Sim. E fazendo o quê? Tudo que você falou ali era pra ela. Eu não queria deixar ela vir aqui hoje. Desgraçada. Eu odeio ela, eu quero tirar ela daqui. Eu quero deixar ela louca. O que você já tem feito? Tenho botado doença. Ódio. Muita dor. Eu quero tirar ela daqui. Eu já tirei, vou tirar de novo. Ela tem ódio por quê? Pelo sofrimento. O que aconteceu? O que você já fez na vida dela para ela odiar? Ela foi abandonada. Ela foi estuprada. Massacrada. Você tá vendo? Quem fez tudo isso com ela? Eu, desde pequena, eu tava lá. Eu faço ela ficar com vergonha até de vir aqui. Como é que você entrou na vida dela? Ela foi oferecida. Por quem? Pela mãe e o pai. Eles te serviam? Não. Mas ofereceram como? Como é que foi isso? O pai dela. O quê? Ele fez um... Fala! Desgraçado! Fala! O que ele fez? Ele ofereceu ela. Em troca de quê? Em troca da mãe. Ele queria matar. Ele queria matar ela. Então você vem agindo nessa família há muito tempo? Sem hereditário. Do maior ao menor, todos, meu Deus, pela autoridade que o Senhor designou sobre o nome do teu filho Jesus, esse mal acaba aqui agora, esse sofrimento acaba aqui agora, essa desgraça de vida acaba aqui agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Não foge, não adianta fugir, você já foi derrotado, em o nome do Senhor Jesus. Sai! Acabou, filha. Diga graças a Deus. Qual é o teu nome? Dioslane. Você chegou aqui, sabe como? Uma dor no peito, assim, uma tristeza. E agora? Tô bem. Saiu a dor no peito? Sim, tô leve. E a tristeza? Também. Quer mudar de vida? Sim. Tem certeza? Sim, senhor. Eu vou te dar a receita. E só depende de você. Amém? Preste atenção. Olhe dentro dos meus olhos. Você quer se ver livre desse mal para sempre? Sim. Perdoe quem errou com você. Amém? Amém. Você vem vivendo dentro de uma prisão emocional com a pessoa que errou com você. Está na hora de você abrir a porta dessa prisão e você sair dela e liberar o perdão para essa pessoa. O que ele fez com você foi horrível, mas o que você está fazendo com você ainda é pior. Guardar mágoa é pior. Amém?
Deu para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Então ainda hoje, daqui a pouco eu vou chamar no altar para fazer a oração. E você vai fazer essa oração. Nunca mais esse demônio vai ter força para atuar na sua vida. Você crê nisso? Sim, Senhor. Então fecha os olhos. Eu te abençoo. No nome santo do Senhor Jesus. Receba pela fé o seu perdão. Jesus te perdoa. E se Ele te perdoa, não tem por que você negar perdão. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vai com a obreira bem forte para Jesus. Você acompanhou o momento da libertação que acontece sexta-feira na sessão do Descarrego. E eu convido você a buscar a sua libertação, a libertação da sua família. Você que sofre com depressão, insônia, vê vultos, ouve vozes, não dorme à noite. Você que percebe que é vítima de um ritual. O que está acontecendo com você não é normal. Esses problemas que você tem passado não são problemas de ordem natural, mas sim de ordem espiritual. Venha sexta-feira buscar essa limpeza, remover da sua vida essas energias negativas e certamente você vai ver a diferença na sua vida, como a Kathleen viu na vida dela. Você vai acompanhar a história dela. Ela que chegou sexta-feira carregada, também carregava um ódio no coração, né? Por ter se decepcionado, por ter passado por coisas na sua vida que causava essa mágoa. E tudo que o mal quer é isso. Ele lança pensamentos, ele lança sentimentos que gera essa mágoa. E isso faz com que a pessoa sofra. Ela chegou assim, mas veio sexta-feira, se libertou, quebrou-se a maldição e a vida dela está hoje transformada. Acompanhe. Eu vim de um lar totalmente conturbado. Quando eu era mais nova, o meu pai me abandonou. E eu passei a viver com a minha mãe, o meu padrasto e o meu irmão. E quando eu fiz 5 anos, ele quis me conhecer. Foi quando eu fui na casa dele, conhecer ele, né? E também eu acabei conhecendo a minha madrasta. E ela não gostava de mim. Foi quando ela fez um ritual para mim, né? Ela jogou pó de pemba em mim. E eu voltei de lá totalmente cheia de feridas. Eu sentia muita dor, coçava muito. Minha mãe chegou a me levar no hospital, tentou resolver com os médicos. Foi quando ela me levou até a Igreja Universal. Mas com o passar do tempo ela acabou saindo e eu saí também. Então, chegando à juventude, aos 14 anos, eu comecei a ter uma raiva e um ódio muito grande dentro de mim. Porque eu, na casa da minha mãe, ela precisava trabalhar e o meu padrasto e o meu irmão, eles passaram a me agredir muito, né? Então, ele começou a me esmurrar, o meu irmão, deixava hematoma por todo o meu braço. Teve uma certa ocasião que o meu padrasto pegou pelos meus cabelos e saiu arrastando por toda a casa, né? Outra situação que ele me bateu tão forte na perna que deixou a palma da mão dele, né, na minha perna. Então eu tinha uma raiva muito grande, um ódio muito grande e tudo que eu queria era fazer o mesmo que eles faziam comigo, eu queria fazer com eles. Mas como eu não podia, então eu passei a me agredir, né? Eu comecei a me esmurrar, eu lembro que eu esmurrava a parede, eu puxava os meus cabelos, né? Eu me batia muito, né? Com raiva deles. Eu me perguntava, né? O porquê tudo aquilo estava acontecendo, né? De um tempo para o outro, literalmente a minha vida ela começou a afundar, né? Mas eu não sabia o porquê. Então eu comecei a buscar lá fora. Eu comecei a me envolver com más amizades, né? A ficar com vários rapazes, a ponto de fazerem fila para ficar comigo. Eu não me valorizava, vinha um, me beijava, saía, vinha outro. E eu nunca me sentia satisfeita, né? Eu sempre me sentia muito triste, muito sozinha, vazia, né? Eu lembro que eu não via futuro e nem perspectiva de vida, né? Para mim. Então, foi quando, com o tempo, eu comecei a desenvolver uma grande depressão.
onde eu queria ficar 24 horas no quarto, eu queria ficar 24 horas em casa, sem fazer nada, sem sair, só no quarto escuro. Eu pensava que a minha vida seria isso, né? Que nunca ia mudar. Quando eu conheci através da internet a automutilação, e ali eu posso dizer que foi literalmente o meu fundo de poço, porque eu já me agredia, eu já me feria muito, mas ali eu comecei a fazer muito mais, porque eu comecei a me cortar a ponto de escrever o que eu sentia. Escrever o vazio que eu sentia, escrever a raiva que eu sentia. Eu lembro que eu escrevi até as iniciais dos nomes de quem tanto me fez mal, porque eu tinha muita raiva deles. E chegou um ponto de eu beber o meu próprio sangue, né? Eu pensava de todas as formas, de todas as maneiras, tentar trazer um alívio para dentro de mim, mas eu não alcançava, eu não conseguia, né? Foi quando eu coloquei uma contagem regressiva, onde eu tomaria coragem para cometer o suicídio. Eu pensava 24 horas na morte. Eu pensava em me matar tomando remédios, me jogando de ponte, mas eu nunca tive coragem. Mas foi quando eu falei, eu determinei, eu vou concretizar isso. Nesse dia, nessa data, eu vou cometer o suicídio. Mas aí, através de um convite, novamente, eu voltei à Igreja Universal. E quando eu fui, aquele desejo, aquela raiva que eu tinha, né, eu passei a me libertar de tudo aquilo. Aquela maldição que estava na minha vida, né, que estava me acompanhando desde aquele dia que eu fui vítima de um ritual. Então, ali eu me libertei, de fato, de verdade. Eu abandonei aquelas coisas erradas que eu fazia, os rapazes que eu ficava, as lâminas que eu guardava. Tudo eu coloquei no altar de Deus. E eu falei, a partir de hoje, eu decido fazer diferente. Eu lembro que o pastor, ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim, se você, de fato, de verdade, decidir se converter, fazer a sua parte, Deus, ele vai fazer a dele. Eu abandonei aquilo que era errado, abandonei as más amizades. O mais difícil, eu perdoei o meu padrasto, o meu irmão, a minha madrasta e todas aquelas pessoas que me faziam muito mal, né? E dali começou a minha mudança. Então, eu ouvi falar do Espírito Santo, né? Eu não conhecia, mas eu entendi que se eu obedecesse o que estava escrito, obedecesse a palavra de Deus, o que vinha do altar, a minha vida de fato, de verdade, ia mudar. Então eu comecei a buscar a presença de Deus, eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, né? E ali eu recebi de fato, de verdade, o Espírito Santo. Ali começou uma nova vida. Comecei a ter paz dentro de mim, uma alegria que eu não tinha, uma força que eu nunca imaginei ter, né? Que eu passei por lutas e por dificuldades e eu permaneci porque Deus, ele me fortaleceu. Hoje a minha família está abençoada, eles vão à igreja. Hoje eles veem Deus em mim, né? Sempre que eles precisam de algo, em alguma situação, eles pedem ajuda, né? Hoje mudou tudo. E a minha vida, que era uma vida de maldição, hoje se tornou a bênção, porque eu sou a própria bênção. Você acompanhou esse testemunho de libertação. Ela que veio sexta-feira, participou da sessão do descarrego, foi quebrada a maldição, foi liberta de todo o ritual e hoje a vida e a família está transformada. E eu convido você a buscar sexta-feira essa transformação, porque é isso que acontece quando o mal sai, a libertação. O mal sai, ele leva a miséria, doença, vícios, brigas, perturbações, ele leva todo o sofrimento. E sexta-feira nós temos orado forte para isso, para que você, sua família, seja livre de todo o mal. 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 7 da noite, passando pelo corredor dos 70 Iluminados. Será a primeira sexta-feira, a primeira sessão do descarrego do ano. Venha buscar a sua libertação e a libertação da sua família. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Ficamos por aqui, uma jornada feliz para você e para a sua família.